Bem-vindo a mais uma aula da Escola de Teologia Viva e a gente está falando sobre o pecado, a gente já falou sobre a origem do pecado, a gente já falou sobre as consequências do pecado e hoje eu quero ver com você sobre a sua nova natureza. O que é essa nova natureza? O que isso implica para mim e para você? Olha só, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Abre aí comigo, 2 Coríntios capítulo 5. No verso 17, você já conhece, diz assim: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Bom, você aceitou Jesus, você entregou a sua vida ao senhorio de Cristo, você recebe então gratuitamente a sua salvação. A Bíblia diz que você está em Cristo, que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas como é que o pecado ele tenta interagir com alguém que nasceu de novo? Como é que o pecado tenta influenciar a nossa vida? Lembra que a gente falou das consequências? Como é que ele tenta trazer aquelas consequências que, no final das contas, é morte, é separação para uma pessoa que nasceu de novo? Vamos lá em Efésios, capítulo 2, verso 8. Olha só o que a Bíblia diz em Efésios, no capítulo 2, no verso 8, diz assim: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Aqui fala de nós sermos feitura dele. A palavra feitura aqui no grego, poema, significa um poema, algo bem trabalhado. Sabe, algo que a gente vê na nossa série de antropologia, a gente vê como Deus, ele pensou no ser humano para criar um ser humano com excelência moral. E a gente já viu que o homem caiu na armadilha de Satanás, se entregou ao inferno, se tornou um pecador por natureza, um filho da ira, cuja natureza era a natureza do pecado. Aí veio Jesus, é o que a gente vê na matéria de soteriologia, né? A obra de salvação, a gente vê que Jesus vem, enviado do Pai, para cumprir o propósito da redenção, nos salvar, nos aproximar dele e nos fazer novas criaturas. Então, aqui a gente já vai dizendo como é que Deus olha para você que nasceu de novo. Ele olha para você que nasceu de novo dentro do nosso relacionamento com Deus, numa questão posicional em relação ao pecado como liberto. Quando Deus olha para você, você é nova criatura, você aceitou Jesus, você é liberto do pecado, você é liberto do poder do pecado. Né? Essa libertação, essa redenção são baseadas inteiramente no nosso relacionamento com Jesus Cristo. E esse relacionamento é pela graça, mediante a fé. É quando a gente se entrega para Deus, a gente se entrega por conta daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por mim e por você. E quando a Bíblia descreve quem você é em Cristo Jesus, está aí na sua apostila várias descrições de como Deus te vê. Vários versículos, eu peço com que você depois pare um pouquinho depois dessa aula e vai ler esses versículos. Medite nesses versículos e veja como Deus te vê. Você nasceu de novo, é nova criatura. Deus não te vê mais como pecador. E é isso que a gente vai ver nessa aula de hoje. Deus não te vê mais como um pecador, como tendo uma natureza pecador. Ele te vê como santo, ele te vê como justo. Vamos ver aqui na nossa apostila. A Bíblia fala que eu e você nascemos de novo, nós fomos criados de novo. Existe uma nova posição diante de Deus. Vá pegando isso no seu coração. Vá pegando o fato de que Cristo criou você de novo. Existe uma nova posição diante de Deus. Não mais uma posição de pecador, mas como uma posição de justo, digno aos seus olhos. Para os crentes, a vida recomeçou e agora deve ser vivida para Cristo Jesus sem pecado.
Olha, eu e você não mais estamos mortos espiritualmente, eu e você estamos vivos, essa é a nossa condição. O que é o morto espiritual? O morto espiritual a gente viu lá na condição de Adão, afastado de Deus, sem a natureza de Deus. Mas hoje eu e você temos a natureza de Deus. Cristo veio habitar em nós através do seu Espírito. O Espírito Santo habita dentro de nós. Eu não estou mais morto espiritualmente, agora eu estou vivo. Eu estou morto sim para o pecado, mas estou vivo para Deus. Em vez de estarmos mortos para Deus, nós passamos da morte para a vida. E é dessa maneira que nós estamos posicionalmente mortos para o pecado, mas estamos vivos em Cristo, nós estamos vivos para Ele e nós estamos vivos através dEle. Veja, não mais trevas, mas hoje nós temos luz, nós temos a iluminação do nosso coração, não andamos mais no engano, é assim que Deus vê você e a mim, nós não estamos mais em trevas, nós vivemos na luz, nós vivemos a verdade de Cristo em nós e através de nós. E Cristo, Ele é a luz do mundo, Ele nos chama de luz do mundo, Ele veio para iluminar a nossa vida. Você não está mais andando em trevas. Você agora é parte da noiva de Cristo. E quando a gente fala sobre noiva de Cristo, a gente trata disso na matéria de eclesiologia. A noiva de Cristo fala dessa condição coletiva de que nós podemos ter intimidade com Deus. Hoje eu e você, é assim que Deus nos vê. Hoje eu e você podemos ter intimidade com Deus. Eu e você fomos adotados na família de Deus. A igreja, família de Deus. Eu e você fazemos parte de uma família. Não somos mais alienados a Deus. Hoje nós fazemos parte da família de Deus. Não somos mais desse mundo. Agora nós somos cidadãos dos céus, é assim que Deus te vê. Nós somos herdeiros de Deus. Não estamos mais sob a lei, mas estamos agora debaixo da graça. Não somos mais pecadores, mas nós estamos posicionalmente sem pecado no nosso homem interior, no nosso espírito. Eu e você não temos mais uma natureza pecadora. Nós temos agora, nós fomos santificados. Você vê que quando Paulo escreve para as igrejas, ele não escreve aos pecadores da igreja, ele escreve aos santos. Quase todas as suas cartas ele escreve aos santos dessa igreja, aos santos dessa igreja, porque posicionalmente é assim que Deus nos vê. Deus nos vê como novas criaturas, como santos, como sendo lavados do pecado. Eu e você na nossa natureza, imagem e semelhança de Deus, eu e você fomos lavados do pecado. E toda vez que a gente celebra a ceia, eu me lembro disso, que o sangue de Jesus nos lava, nos purifica de todo o pecado. Gente, a obra de Cristo, ela é tão poderosa que ela transforma a minha e a sua natureza. Eu e você somos santos, lavados do pecado. Em Cristo Jesus, nós somos perdoados do nosso pecado. O pecado, que perdão é esse? Nós somos perdoados do pecado, daquela natureza pecadora. Meu Deus do céu, aleluia. É muito interessante a gente ver isso, porque há algumas doutrinas que quando falam de nós sermos perdoados do pecado, parece que já está tudo perdoado para frente. Nesse contexto que eu quero explicar para você, de que você pode fazer o que você quiser, que já está perdoado. É uma visão desequilibrada. Quando nós entendemos aqui que nós fomos perdoados do pecado, está falando do pecado original. Para que nós pudéssemos viver em Cristo, Cristo, quando veio na cruz do Calvário, morreu com o seu sangue vertido na cruz. Ele nos torna novas criaturas. O pecado original, a natureza do pecado é perdoada. E a gente vai ver um pouco mais para frente o que acontece com esses pecados que nós cometemos. Nós ainda cometemos pecados? Será que é isso mesmo? Olha só o que a Bíblia diz. Vamos continuar nessa lista aqui que eu ainda não terminei, mas eu e você somos perdoados do nosso pecado. E por isso, no nosso homem interior, a gente não precisa andar em condenação, porque todos os pecados, a natureza pecadora foi apagada pela fé em Cristo Jesus. A natureza e aqueles atos pecaminosos que nós cometíamos são perdoados. Veja, eu e você somos aproximados de Deus.
Eu e você fomos feitos justos em Cristo Jesus. Ele declarou agora, nesse momento, quando você aceita Jesus, está declarado, batelo martelo, naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos atrás. Você foi justificado, como se você não tivesse pecado. Meu Deus, realmente nós nascemos de novo. Isso é muito importante, gente, porque o nosso relacionamento com Deus, hoje, parte dessa premissa que nós entendemos quem nós somos em Cristo Jesus. E se eu e você fomos feitos justiça de Deus, isso não quer dizer que Deus pegou o nosso pecado e empurrou para debaixo do tapete. Não, Jesus Cristo levou o nosso pecado. Jesus Cristo levou a nossa natureza pecadora na cruz do Calvário. Tanto que quando ele leva essa natureza, ele sente o afastamento de Deus. Meu Deus, por que me abandonaste? Por quê? Porque o pecado da humanidade estava caindo sobre Jesus. E quando a gente se vê como justo, a gente não se vê como justo na nossa própria justiça. A gente se vê como justo por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele é a justiça de Deus. E porque ele é a justiça de Deus e nós estamos nele, nós podemos ser feitos justiça de Deus, ou seja, declarados como não mais culpados. Lembra? A nossa velha natureza. Por isso nós fomos reconciliados com Deus. Por isso nós podemos estar voltados para Deus e longe do pecado. E nós somos santificados. Gente, eu peço com que você pare aí para você dar uma lidinha nesses textos, dar uma lidinha na descrição e medite sobre quem você é em Cristo Jesus hoje. Todas essas expressões falam da nossa posição em Cristo Jesus. E é isso que eu e você precisamos nos encher. Quando a gente fala sobre a ramardiologia, sobre a doutrina do pecado, a gente não quer avultar o pecado. Eu quero que você entenda o que é o pecado e como você foi livre dessa natureza pecadora. E como hoje em Cristo Jesus você pode ser considerado santo, justo. Efésios capítulo 5, no verso 8, olha só o que diz. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Veja, a condição que o apóstolo Paulo, ele fala de nós termos uma vida pregressa e nós termos hoje uma nova vida. Ele fala de nós sermos filhos das trevas, ou seja, pecadores, para hoje nós sermos filhos da luz, ou seja, santos e justificados em Cristo Jesus. Gente, a condição é totalmente diferente. Se você pegar aí o Salmo 1, guarda o seu dedo aí em Efésios, mas Salmo 1, olha só que interessante, como a Bíblia traça essa condição de santo e de ser pecador como coisas totalmente contrárias. Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui é poesia hebraica, ele está fazendo aqui um paralelo, ele está usando as mesmas palavras para significar a mesma coisa. Ele está falando dos ímpios, dos pecadores e escarnecedores. É a mesma coisa, ele está falando daquele que não tem aliança com Deus. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O estilo de vida daquele que nasceu de novo. Ele é como uma árvore plantada, junto a uma corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Presta atenção nisso. Os ímpios não são assim. Ele está fazendo uma distinção do justo com o ímpio, daquele que é santo e daquele que é pecador. Ele diz, os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Justo e pecador, está aqui, Salmo 1. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O caminho dos pecadores perecerá. Você está vendo a distinção entre os dois? Ele está falando de duas naturezas, gente. Ele está falando de duas realidades.
Olha só, Efésios capítulo 4, no verso 20, e aliás, aqui no término aqui que a gente leu em Efésios capítulo 5, verso 8, fala assim, vivam como filhos da luz. Agora que vocês têm a realidade de quem vocês são em Cristo Jesus, vivam com base naquilo que Deus está mostrando para vocês, através das Escrituras. Por isso que é tão importante a gente voltar lá para a aula de bibliologia, para que a gente possa entender que a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus contém o estilo de vida dele para mim e para você. Vai ver lá Mateus capítulo 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha, nos explicando como nós devemos viver para Cristo. Eu e você somos empoderados hoje como novas criaturas, não para vivermos no pecado, mas para nós vivermos em santidade. Efésios capítulo 4, né, que eu pedi para você aí, Efésios capítulo 4, do verso 20 até o verso 24, diz assim, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos. Segundo é a verdade em Jesus. Foram instruídos como? Na verdade que é Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, meu Deus. A natureza do pecado tinha uma antiga maneira de viver. A natureza cristã, a natureza justificada, tem uma nova natureza, tem uma nova caminhada, tem um novo estilo de viver. Veja, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos. Se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Aqui fala de uma velha natureza e uma nova natureza. Aqui fala de uma exposição, gente, onde eu e você precisamos escolher viver como filhos da luz, escolher viver, nós que aceitamos a Cristo Jesus, nós podemos escolher viver com Cristo. Colossenses capítulo 3, vai um pouquinho para frente. Vamos ver aí em Colossenses capítulo 3, a partir do verso 5, olha só o que o apóstolo Paulo fala. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui está falando de uma consciência, que o apóstolo Paulo queria com que eles tivessem uma consciência da verdade, uma consciência de quem eles eram. E nessa consciência, eu e você precisamos escolher viver como filhos da luz. Como é que nós escolhemos viver como filhos da luz? Se despindo do velho homem, se deixando renovar no nosso entendimento e se revestindo do novo homem. Você consegue ver como a NAA traz aqui, que são duas coisas que eu e você precisamos fazer, e uma coisa que o Espírito Santo faz ali com a gente. Eu e você precisamos escolher nos despir dos velhos hábitos, nos deixar ser cheios do Espírito Santo, para deixar o Espírito Santo trabalhar em nós e nos revestir do novo homem, recriado em Cristo Jesus, procedente da retidão, da justiça, da verdade. Eu e você precisamos preferir isso. Em ambas as passagens, esse despojamento do velho, ou seja, a quebra do poder posicional da natureza pecaminosa, inicia um processo de crescimento interior e espiritual. A reconstrução do nosso pensamento e a renovação da nossa pessoa interior.